Livro de Marcos, capítulo 6. Apenas o versículo 37, que diz a palavra do Senhor. Irmãos, porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. E disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Até aqui. Porém, ele lhes respondeu. Ele, aqui, é o Senhor Jesus respondendo. O Senhor Jesus diz: dai-lhe vós de comer. E então os discípulos disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Amados e queridos irmãos, este contexto, esta cena, é um momento em que Jesus estava diante de uma multidão imensa, grande, e os discípulos lá estavam com ele também. E aí Jesus, nesse momento, porque os discípulos chegaram para ele e disseram: mestre, despede a multidão. Aí Jesus diz: não, dê de comer para eles. Os discípulos disseram: despede a multidão porque estão com fome. Aí Jesus: não, dê de comer para eles. Neste momento dessa resposta, irmãos, foi uma resposta impactante para os discípulos. Por isso eles responderam: como? Vamos comprar 200, gastar 200 denários? Um denário era o equivalente a um dia de trabalho de uma pessoa. Significa então que são 200 dias, mais de um ano, ou mais da metade de um ano. Os discípulos estão dizendo aqui: como, Senhor? Nós vamos gastar 200, não temos nem dinheiro para isso. Como fazer? Queridos, o que o texto está dizendo para a minha vida e para a vida nesta noite é que eu e você somos insuficientes. Aí Deus está dizendo: mas eu sou suficiente na tua vida. Os discípulos, eles: mas como, Senhor, vamos fazer isso diante desta situação? Aí Jesus está respondendo: vocês vão poder fazer porque eu estou na vida de vocês, e eu estando com vocês, logo você é suficiente. Louvado seja o nome de Jesus. O Senhor, irmãos, nós somos pequenos, mas Ele é o grande na nossa vida. Nós somos o que não tem condições de fazer pelas impossibilidades, mas Ele pode fazer. Nesse momento Jesus está dizendo: eu posso, sou suficiente. Suficiente, irmãos, em meio ao que os discípulos dizem a Jesus, quando no versículo 35, e há 3 coisas aqui que mostra para a minha vida e a tua vida que Deus é suficiente, mesmo em meio àquilo que por acaso está te faltando. Perceba que no versículo 35, os discípulos chegam para Jesus e dizem: Jesus,
O dia está declinando e já é tarde. O lugar, no versículo 35 ainda, é deserto. E as horas são avançadas. Amado e querido irmão, diante da minha insuficiência, eu posso até olhar a situação e dizer: Jesus, o tempo já está passando, está ficando tarde. Aí Jesus disse para mim: meu filho, fique tranquilo, porque eu estou no controle do tempo. Glória a Deus. Eu estou no controle. Para mim não tem cedo e nem tarde, porque eu faço no momento certo e na hora certa. O que eu quero dizer, irmãos, para mim e para você, é que mesmo diante da minha insuficiência, mediante o tempo, onde eu não posso manobrar, manipular o tempo, quando os discípulos chegam e dizem: ó, está tarde, as horas são avançadas. Aí Deus diz: não se preocupe com isso. Está tarde aos seus olhos, mas aos meus olhos ainda está no meu tempo. Eu ainda estou, não chegou o tempo de fazer e eu estou no controle disso. Tudo pode ser tarde para você. Aí Jesus está dizendo: mas nada é tarde para mim, porque eu sou suficiente. Louvado seja o nome de Jesus. Outra coisa, irmãos, que mostra a suficiência de Jesus e a minha e a tua insuficiência. O que é que os discípulos dizem ao Senhor? Outra palavra é deserto. E era o deserto, irmãos. O deserto é o lugar que não tem como, irmãos, não tem providência, não tem recursos. Muitas vezes possamos ou estamos passando por um deserto, mas o Senhor diz para mim e para você: eu estou com você nesse deserto. Eu sou suficiente na sua vida, mesmo em meio ao deserto. Era o caso da multidão, irmãos. Estava aquela multidão no deserto, no lugar que não tinha como trazer alguma providência para a vida deles, ou para a vida daquela multidão. Mas mesmo em meio ao deserto, a falta de, a ausência de, a complicação de, Jesus está te dizendo nesta noite que Ele é suficiente na tua vida em meio ao deserto. E sabe uma coisa, querido? Ouçam o que vou lhe dizer agora. Todo deserto passa e chega o momento do oásis, do lugar das águas, do lugar do descanso. Todo deserto passa por lá. Agora, irmãos, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio ao tempo que já está tarde para mim, mesmo em meio à minha impossibilidade de poder agir, que era o caso dos discípulos, para aquela multidão, que eles não tinham vontade de comer, o dinheiro representado ali era muito alto. Já disse, torna a dizer, um salário de 200 dias. Como? Você só precisa de uma coisa, irmãos: a vida sem Jesus é uma derrota, mas a vida com Jesus é vitoriosa, irmãos. A vida com Jesus, ainda que passemos por situações, mas com Ele, como diz a palavra, somos mais do que vencedores. Nós chegamos lá, irmãos. Nós conseguimos com Ele. Por quê, irmãos? O que é que Ele faz? Veja o que vai acontecer aqui no texto, queridos. Há um momento aqui que Jesus diz: olha, eu sou suficiente. Aí Ele manda a multidão ficar assentada na relva, ali no chão. O que o Senhor está dizendo, irmãos, naquele momento, simbolizando aqui de estar sentado no chão aquela multidão, é o Senhor está dizendo: olha, fique tranquilo, porque por eu ser suficiente, eu estou no controle de todas as coisas. Assentar significa estar tranquilo.
está de repouso, está esperando. Aquela multidão sentou para quê, irmãos? Para esperar na providência daquele que tudo pode, que é o Senhor Jesus. Está aqui, irmãos, está aqui o texto falando. O Senhor Jesus lhes ordenou, versículo 39, que todos se assentassem. Jesus não quer tumulto, Jesus não quer embaraço, Jesus não quer que as coisas andem de forma embaraçada, confusa, que você fique batendo a cabeça para lá e para cá. Ele quer você tranquilo, mesmo em meio à tua insuficiência. Ele diz: fique sentado. Sentado é descanse e veja o que eu vou fazer na sua vida. Sentar é uma condição também de espera. Eu espero. E aí, meu irmão, louvado seja o nome de Jesus. Os que esperam no Senhor sempre alcançarão aquilo que estão esperando no Senhor, irmão. Sempre, irmão. E você pode esperar em mim e se decepcionar. Mas o que espera no Senhor, por isso que a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, irmãos. Aí Jesus manda assim: eu sou suficiente na sua vida, fique sentado. É como Jesus falou para Josafá. Jesus falou para Josafá e disse: Josafá, nesta peleja não tereis que pelejar, apenas olha e vê o livramento que eu vou te dar. Louvado seja o nome do Senhor. E o que o Senhor está dizendo para Josafá? Fique tranquilo, sossegado, tranquilizado, porque quem faz sou eu. E como é que ele faz, irmãos? Como é que Jesus age? Jesus diz para os discípulos, amados irmãos, no versículo 38, mediante no 37, que eles dizem: como, Senhor? 200 denários não temos. Aí Jesus pergunta: porque eu posso, irmãos, ficar até como ser humano intranquilo? Aí Jesus: calma, meu filho, você não sabe que eu sou o Senhor? Aí no 37, no 38, Jesus faz uma pergunta: o que é que vocês têm aí? Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer falar contigo, meu irmão, nesta noite. O que é que você tem aí? Aí dizem a Jesus: Senhor, apareceu por aqui, quantos pães tende? E responderam: olha, apareceu aí 5 pães e 2 peixes. E uma multidão, irmãos, de aproximadamente 15 mil pessoas, a contar com homens e mulheres. 15 mil, irmãos. 5 pães e 2 peixes dá para quê? Não dá para nada, irmãos. Só que Jesus está te dizendo nesta noite: o teu pouco comigo, por eu ser suficiente, eu faço grandes coisas na sua vida. O seu pouco, aquilo que você pensa que é tão pequeno, mas na minha mão é suficiente na tua vida. E aí há uma palavra de Deus para você dizendo, queridos, que fique tranquilo naquilo que você tem, porque Deus vai te abençoar com aquilo que você tem, vai multiplicar o teu pouco para que a glória dele apareça na sua vida. Outra coisa, irmãos, que esses 5 pães e 2 peixinhos representam. Ele diz, o Senhor diz: quem você é? Não, Senhor, eu sou o pequeno aqui, eu sou o menor de todos. Aí o Senhor diz assim: eu uso o menor, eu uso o pequeno, eu quero você que se entende que não é nada. Quando você entende que não é nada, aí é que eu uso a sua vida na minha presença. Eu, irmão, seu pequenininho, Jesus ensinou uma coisa. Ele disse: aquele que quer ser o maior, torne-se então o menor. Aquele que quer aparecer, de
diminua. Percebe, irmãos? Os 5 pães e 2 peixinhos é Deus, como diz na palavra, se eu for fiel no pouco, no muito Ele faz, Ele coloca, Ele multiplica. Por isso tudo tem que começar nas pequenas coisas, irmãos. Se eu não for fiel nas pequenas coisas, como serei fiel nas coisas mais imensas, nas coisas maiores? Tudo tem que ser no pouquinho, porque Jesus gosta do pouquinho, porque é do pouquinho que as coisas se multiplicam. As coisas acontecem na minha e na tua vida, irmãos. Só tinha naquela multidão, irmão Rosinaldo, só tinha 5 pães, irmãos, e 2 peixes. Tudo era um pouco, mas Jesus é suficiente, irmãos. Eu louvo o Senhor, Deus, porque em meio à limitação, em meio à condição do nada, minha e tua vida, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o que faz maravilhas. Ele não precisa de muito para ter que operar grandes coisas. Ele não precisa da intelectualidade, do saber imensamente falar para operar grandes coisas, porque Ele começa a trabalhar nas coisas poucas. Por isso que eu e você devemos ter cuidado com as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos. Porque naquilo que falam de você, sua consciência pode ficar tranquila se você estiver diante de Deus, andando, louvando o nome dEle, irmãos. Nas pequenas coisas. E Ele, que é o suficiente, faz a tua vida ser exaltada para a glória do nome dEle. Desde que, irmãos, o que eu sou como pequenininho, o que tenho, talvez coisas simples, pequenas, estejam na mão daquele que tudo pode. Jesus pega esses 5 pães e 2 peixes e os coloca em sua mão. Estando na mão de Jesus, meu querido, as coisas funcionam. As coisas só não funcionam se estiverem na minha e na tua mão. Mas estando na mão daquele que é, daquele que pode, tudo funciona. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e ora e pega o pouco e vai fazer um milagre com esse pouco. Por isso entrega o teu pouco nas mãos de Jesus. Entrega as tuas limitações nas mãos de Jesus. Jesus, não posso, mas tu pode. Sou pequeno, tu és o grande, Jesus. Ele é suficiente, irmãos. E para a honra e glória do nome do Senhor, o que acontece? Versículos 42 e 43. O 42, por isso que com Jesus sempre é vitória. Você já viu algum derrotado com Jesus? Até hoje eu estou querendo ver. Com Jesus sempre é vitória. Aquela multidão, irmãos, precisava comer, porque estava faminta. O versículo 42 diz: através dos 5 pães e os 2 peixes, todos comeram e ficaram fartos. Irmãos, esse Deus é maravilhoso. Deixa Ele operar, trabalhar na tua vida. Deixa Ele ser suficiente na tua vida, que todas as tuas necessidades serão fartas. Você sabe o que significa a palavra farta? Não serão atendidas, não. Deus é bom demais. Deus não atende necessidade, irmãos. Atender é, você está precisando de quê? Está precisando de R$1 para tomar um cafezinho, mas toma R$1 para tomar um cafezinho. Aí você diz para Deus:
Deus pergunta, você precisa de quê? Aí você diz, R$1 para tomar o café. Tome 5, tome um cafezinho para comer o pãozinho também. Fartar, irmãos, é ter além daquilo que eu necessito. Está aqui a palavra. Se eu for suficiente na sua vida, você não olhe para o tempo, não olhe para o deserto, não olhe para as complicações, não olhe para as limitações, deixe eu ser suficiente, que eu vou fartar você. Nem fartar não, viu, irmão? Fartar é fartar, é colocar muito, porque esse Deus é assim. Jesus, eu sou pequeno, me ajude. Aí o negócio começa. Agora, queridos, acontece uma coisa aqui, para depois eu ir para o 43 versículo, que mediante as circunstâncias, quando eu deixo Jesus de lado, não entendo que os discípulos tinham Jesus do lado, irmãos. Mas qual foi a iniciativa dos discípulos? Que disse para Jesus, despede a multidão. Poxa, o suficiente não estava ali? Muitas vezes eu esqueço que Jesus está do meu lado. E quando eu esqueço que Jesus está do meu lado, logo eu vou tomar decisões que não são aquelas decisões que Deus quer para a minha vida. São decisões que têm como característica, veja o que os discípulos dizem para Jesus, despede a multidão para que vá embora, volte todo mundo. E ali estava se pregando a palavra, irmãos. A palavra diz, querido, que quando Jesus está ali, versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando Jesus está do lado e eu não consigo olhar que Ele é suficiente na minha vida, mediante aquilo que Ele tem feito, eu tomo decisões erradas, precipitadas. Aí eu descanso o coração do Senhor. A decisão errada, precipitada, é sempre do recuo, do voltar atrás, do não ir mais para frente. Os discípulos estão dizendo aqui, manda ir embora, recua, volta. Cuidado, querido, para que as tuas decisões sejam acertadas, você tem que entender que quem está do teu lado é suficiente, e Ele te manda, feito mandou os discípulos, dê você que comer. Ele manda você ir para frente, Ele manda você prosseguir, Ele manda você fazer coisas que você humanamente não pode fazer. Jesus, irmão, não tem esse negócio de voltar. E continue, vá-se embora em frente, porque eu estou na sua vida, eu sou suficiente na sua vida. Aí o milagre, irmãos, acontece, a necessidade foi atendida de forma farta. E o versículo 43, para nós encerrarmos, eu vou terminar um pouco mais cedo hoje por conta da reunião. Esse Deus, diz a palavra, por isso que é bom seguir a Jesus. Quer vida feliz? Sirva Jesus dentro da igreja e fora da igreja. Quer ser abençoado? Do jeito que você é aqui dentro, seja lá fora. Porque Ele faz grandes coisas na tua vida. A palavra diz, nosso Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando, irmãos, Ele é suficiente na minha vida e eu o coloco como suficiente, não só vou ter minhas necessidades todas elas fartas, como no versículo 43 diz, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes.
Com Jesus, Ele transborda, meu querido. Tudo Ele faz. Desde que Ele seja suficiente na tua vida, Ele faz tudo transbordar, tudo acontecer. Vamos ficar de pé? Vamos orar, em seguida a bênção apostólica. Obrigado, Jesus, porque somos insuficientes pela nossa característica e estrutura, mas eu de novo, porque Tu és o suficiente na nossa vida, que pega o pouco que temos, ou aquilo que não somos, e transforma em bênçãos. Mediante, Senhor, os nossos conceitos, como os discípulos disseram, o dia está tarde, é deserto, despede a multidão, mas Tu para nós tem uma palavra diferente. Tua palavra para nós é prossiga, ande em frente, vai embora, porque eu estou na sua vida. Abençoa a Tua igreja, Jesus, cada servo Teu, cada serva que aqui está, porque, Senhor, ser fiel no pouco é saber que vai para o muito. Continua abençoando esta comunidade, Senhor, com a pregação do Evangelho genuíno de Tua palavra que não volta vazia. Continua, Senhor, fazendo grandes coisas. Ajude-nos para a honra e glória do Teu nome, porque não podemos, mas sabemos que Tu podes. Tu, Senhor, move montanhas, Tu fazes milagres. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Saímos de nossas casas para adorar o Teu nome santo. Sairemos daqui, Senhor, regozijados na certeza do Deus que é suficiente na nossa vida. Obrigado por tudo. Abençoa cada um, abre portas que precisam ser abertas e fecha aquelas que precisam ser fechadas. Tudo para que cada um de nós aqui aprenda e saiba que só Tu és Deus poderoso, não há outro além de Ti. Abençoa Teu povo em nome de Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. O Senhor te abençoe, Ele te guarde, Ele continue derramando suas bênçãos sobre tua vida, Ele te encha de paz, de alegria, te dê uma semana de bênçãos, uma semana da sua mão estendida sobre tua vida, que Ele te abençoe, que Ele faça grandes coisas para a honra e glória do nome dEle. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém.